Admitindo aqui. Deixa eu ver mais alguém. Então, vamos aqui começar nossa aula. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela do PowerPoint aqui, pessoal? Pra mim não tá aparecendo não, MP. Não, o que está aparecendo aí para vocês? Só o LR. Tá. E agora? Agora apareceu. Então, vamos lá. Ó, pessoal, então, semana passada, a gente começou a falar sobre partida de motor, né? Dessa parte prática dessa parte prática de máquinas elétricas, que é o acionamento do motor. E aí eu comentei com vocês que no início da partida, eu lembro até que o Anderson se recordou, que a gente tem uma corrente que vai de 6 a 10 vezes maior do que a corrente de funcionamento do motor. Essa corrente, ela existe para vencer a inércia, né? Para vencer o conjugado de partida. Então, isso é um problema, né, pessoal? Porque olha só, se eu tenho um motor que ele tem uma corrente de funcionamento, vamos pôr, de 3 amperes, e no momento de partida essa corrente chega a 30, como que eu vou dimensionar o meu motor? Pois se no funcionamento dele ele vai funcionar a 10, só que durante todo o... Só que no momento da partida essa corrente vai a 30, se eu dimensionar para 30, eu vou encarecer esse motor, né? E como é que vão ficar os dispositivos de segurança se eu dimensionar eles para 30? O motor... Então, é um problema. Então, para ligar um motor, tá? Devido a esse inconveniente da corrente ser 6 a 10 vezes maior no momento da partida, a gente tem que fazer alguns acionamentos especiais, tá? E aí eu listei aqui para vocês alguns acionamentos, tá? E a gente viu a partida direta, tá? A gente vai falar agora, pessoal, de partida. Então, ó, a gente montou os esquemas, ó. Então, esse aqui é o esquema de partida de um motor monofásico, uma partida com reversão. Então, eu posso fazer ele rotacionar para um lado ou para o outro, tá? A gente montou ela no CAD Simu e a gente montou a partida direta de um motor monofásico, tá? Então, olha só. Quando que essa partida direta, pessoal, ela não tem nenhuma estratégia de controle nela, tá? A gente simplesmente ligou o motor trifásico na rede trifásica, ligou o motor monofásico em uma rede monofásica, tá? Não teve nenhuma estratégia para minimizar essa corrente de partida. A gente só fez um esquema para o motor e um de acionamento. Basicamente, pessoal, no motor, tá? Para um motor seria basicamente o equivalente a gente pegar e enfiar ele na tomada, tá? Claro que não é só enfiar na tomada. Todo esse esquema de partida tem que ser montado, tá? Esse painel elétrico com esquema de partida. Mas é a forma mais simples de se acionar um motor, tá? Então, olha só, pessoal. Quando a gente faz essa partida direta, tá? A gente não trata essa questão de corrente de partida e corrente nominal. Então, quando que a gente pode utilizar esse tipo de partida, tá? Então, olha só, pessoal, a condição necessária para o uso de partida direta, tá? A corrente nominal da rede é tão elevada que a corrente de partida do motor não é relevante, tá? Então, pessoal, vamos supor que o meu motor, a minha rede, tem uma corrente de 10 amperes. E o meu motor é fraco, tá? O meu motor tem uma corrente ali nominal de 1 ampere, chegando a 6, 5. A corrente que roda no motor, mesmo a corrente de partida, ela é menor do que a corrente da minha rede. Quando isso acontece, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer a ligação direta, tá, pessoal? Quando a corrente de partida do motor é de baixo valor devido à sua pequena potência, tá? Então, na prática, tá?
Motores de ligação direta, que a gente consegue fazer ligação direta na rede que chega, na nossa rede de distribuição que a gente tem, que chega nas indústrias, que chega na nossa casa, são motores de até 5 cavalos, tá bom? Então, na prática, motores de até 5 cavalos... Espera aí que está entrando alguém. Vamos lá. Motores de até 5 cavalos... Vocês estão vendo minha tela ainda ou parou? Parou, né? Então, como eu estava dizendo, motores de até 5 cavalos, a gente consegue fazer essa partida de forma tranquila, sem nenhum problema, tá? Acima de 5 cavalos, com a nossa instalação, com a nossa rede elétrica, que alimentam as indústrias e a gente não consegue ligar motores maiores, tá? Uma condição, tá, pessoal, para usar a partida direta é que a partida do motor tem que ser feita sem carga, tá? O porquê que ela tem que ser feita sem carga? Pessoal, quando você acopla a carga, então o motor ele tem que vencer a inércia própria dele. Então, a própria inércia do rotor ali que está parado, então ele tem que vencer essa inércia, mais a inércia da carga, tá? Então, quando a gente dá a partida no motor com carga, a gente aumenta o tempo da corrente de partida, tá? Consequentemente, atenua os efeitos dessa partida sobre os motores e sobre a rede elétrica, tá? Então, sempre que a gente for dar uma partida num motor de maneira direta, é importante que esse motor esteja vazio. O que é um motor a vazio? É um motor sem carga, tá? Então, ó, o máximo permitido pela nossa concessionária é de 5 cavalos, tá? Quando a unidade de consumo é alimentada em baixa tensão, tá? A carga a ser movimentada necessita de acionamento lento e progressivo. Tem esse fator também, tá, pessoal? A partida direta, ela é uma partida lenta, tá? Então, a gente se tem uma carga que precisa de um acionamento rápido, a gente não pode fazer esse acionamento direto, a gente tem que usar uma outra estratégia. Então, olha aqui, pessoal, essa tabela é uma curva do conjugado vezes velocidade, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que conforme a gente aumenta a velocidade, a gente vai aumentando o valor do conjugado. O conjugado é o torque, tá, pessoal? É a força que o motor imprime. Até a gente chegar aqui, ó, em um valor limite, tá? Depois, pessoal, nesse caso aqui, ó, desse motor, até 800 RPM, aqui, ó, um pouco menos. Vamos pegar o pincel aqui. Um pouco menos, ó, mais ou menos por aqui, ó. Vamos ver. Opa, aqui. Um pouco menos aqui. Bom, esse daqui é 820, 60, 720, 40, 60, 780 RPM. Quando ele chega em 780 RPM, ele chega no conjugado máximo, que é aqui, ó, 30 newtons, tá, pessoal? 30,0 newtons. Newtons por metro. Acima disso, pessoal, se a gente acelerar esse daqui, tá? Ele é o meu ponto de máximo. Depois ele entra em uma depressão. Todo motor tem esse comportamento, tá, pessoal? Acima de uma determinada velocidade, acima de uma determinada velocidade que ele atinge o pico do conjugado, essa velocidade cai e cai radicalmente, tá? E, pessoal, e aonde? Esse daqui, ó, que está no gráfico aqui, tá? É o funcionamento dele, tá? É o nominal. Então, esse motor, ele vai ter o funcionamento nominal de 855 RPM e um torque de 22,5 Newton. Então, no momento da partida, ó, o motor vai ter esse comportamento, ó. Ele vai devagar, ó, mais devagar e com conjugado menor. Ele vai acelerando, 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 acelerando.
chega no pico máximo e desce até o conjugado. E ele para aqui. Se você for assim, além disso, ele cai, tá? Todo motor é dimensionado para acionar adequadamente uma determinada carga acoplada ao seu eixo, tá? Durante a partida. Possui em cada instante um conjugado superior ao conjugado resistente da carga. Caso isso não ocorra, o motor pode sofrer sobreaquecimento e danos à isolação. O que isso significa? Ó, o conjugado dele, a todo tempo, tem que ser maior do que o conjugado inercial dele e da carga que está acoplada a ele, caso tenha uma carga, tá? Então, pessoal, vamos supor, ó, o conjugado inicial de partida dele, ó, é aproximadamente 16 newtons, né? Então, se a inércia do motor, mais alguma coisa que tiver aplicada nele, for maior que 16 newtons, ele não consegue vencer, ó, tá? Então, em qualquer ponto aqui, pessoal, dessa curva aqui, até o funcionamento nominal dele, o conjugado dele tem que estar abaixo da capacidade dele. Por que tem que estar abaixo da capacidade dele, pessoal? Se, por um acaso, o conjugado é maior, a partir do momento que eu ligo o motor, a corrente vai subindo de forma a aumentar o conjugado, tá? Pessoal, se ela está aumentando e a rotação não começa, tá? A minha corrente vai subindo indefinidamente, aquecendo o meu motor e assim danificando ele. Tá? Então, olha só, pessoal. Esse daqui, ó, é o conjugado resistente, tá? Esse daqui é o conjugado inercial dele, do motor mais do meu motor mais a minha do meu motor mais alguma carga que esteja acoplada nele, tá? Esse daqui é o conjugado capaz do motor. Então, ó, ele tem que estar sempre acima. Por que a partir desse ponto aqui o conjugado cai bruscamente, pessoal? Porque esse aqui é o ponto de encontro do conjugado do motor com o conjugado resistente, tá? Esse daqui, pessoal, é o ponto de operação do motor. Então, o motor, ele vai operar dentro desse conjugado, tá? Quando o conjugado resistente do motor mais a carga iguala com o conjugado dado pelo motor, tá? Conjugado resistente e conjugado da potência do motor igual. Esse é o ponto de operação do meu motor. É isso que a gente chama de operação nominal. Então, quando a gente pega lá o motor e a gente vê corrente nominal, tensão nominal, todos esses valores nominais são medidos nesse ponto aqui, ó. Quando o conjugado de força do motor iguala com o conjugado resistência. Esse é o ponto de operação de qualquer motor. Tá bom? Alguma dúvida até agora, pessoal? Então, Tranquilo, ó, LP. tranquilo? Então vamos lá. Olha só, aqui a gente tem, pessoal, ó, a corrente e a corrente, como que funciona? No momento de partida, ó, ela vai lá para cima, ó, vai a 12, tá? Conforme o meu conjugado do motor vai chegando perto do conjugado resistente, ó, ela vai caindo, 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 ó, até que eu chego no meu ponto de operação, pessoal. No ponto de operação eu vejo a minha corrente. Então a corrente nominal desse motor é 4,8 ampere. Só que no momento da partida, ó, ele chega a 11 amperes, tá? Quando a rotação é zero e se inicia, ó, ele vai a 11. E ele vai caindo, 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 até chegar no ponto de operação, que é 4,8, tá? Então, a corrente de qualquer motor de partida direta tem esse gráfico aqui, ó. O pico, que é no momento da partida, e cai até o valor de operação, tá? Mesma coisa o conjugado, ó. Ele começa, ele sobe, atinge um pico e cai até o ponto de operação. O motor tem que trabalhar sempre desse ponto para trás, tá? Desse ponto para frente, ele não pode operar de rotação.
Então, olha aqui, pessoal. Categoria, olha, os motores de. Esse daqui a gente está trabalhando de motor de indução, tá, pessoal? Motores de indução, também conhecidos como motores assíncronos. Então, vocês entenderam por que, que o motor assíncrono ele tem sempre uma queda de velocidade em relação à frequência? Ó? Ele nunca trabalha, ele sempre trabalha ali ó, a 95% da velocidade nominal dele, tá? É o que a gente chama de famoso escorregamento do motor, tá? Essa partida que eu tô falando para vocês são os motores assíncronos, pessoal, que facilmente, tá? Facilmente é muito mais de 60% dos motores que a gente encontra em indústria. Tá? Alguma dúvida nessa teoria de partida direta? Quando a gente pode usar partida direta, tá? E que fatores impedem esse uso? E a curva de conjugado? Por que, que a gente tem esse escorregamento? Por que, que ele não atinge 100%? Porque a partir de 95%, o conjugado de operação fica maior do que o conjugado do motor. Então ele começa a frear. Alguma dúvida, pessoal? Não? Vou entender o silêncio como um não. Então, eu vou continuar aqui então, eu vou continuar com as partidas, tá, pessoal? Então, ó, a primeira partida que eu falei para vocês é a partida direta, tá? Partida direta, quando que a gente pode utilizar? Motores de pequena carga, tá? De pequena potência, até 5 cavalos. Porque esses motores, a corrente que roda neles é compatível com a corrente que as concessionárias entregam para as indústrias, tá? Então, até 5 cavalos a gente pode fazer partida direta. Só que motores de até 5 cavalos, pessoal, são motores pequenos, tá? Não são motores muito potentes, tá? Quando a gente precisa de motores mais potentes, a gente precisa de outras estratégias de partida, tá? Hoje em dia, pessoal, a gente usa muito ainda estrela triângulo, tá? Por que a gente usa estrela triângulo? Porque é barato e fácil de montar, tá? Só que cada vez mais, tá? Cada vez mais, a partida com inversor de frequência está se popularizando. Tem alguém aqui que trabalha em indústria? Que trabalha com motor? Eu trabalho LP, estou estagiando e a maioria é, sim, os melhores, mais potentes, tem um inversor. Tudo inversor de frequência, né? Uhum. Mas, então, o inversor de frequência, pessoal, a primeira prática que a gente fizer lá no laboratório da faculdade, a gente vai fazer utilizando o inversor de frequência, tá? Mas é bom a gente ter o conhecimento de estrela triângulo, tá? Então vamos lá, ó. Quando uma partida de motor em indução não puder ser direto, tá? A estratégia seguinte é a partida utilizando estrela triângulo, tá? Pessoal, para que isso seja necessário, tá? O motor tem que ser um motor trifásico, tá? Então, partida estrela triângulo não existe para motor monofásico. Primeira coisa. E o motor, ele tem que ter a possibilidade de ser ligado em dupla tensão, ou seja, 220, 380 volts, 380, 660, 440, 760, tá? O motor tem que ter no mínimo 6 bornes de ligação. O que é o borne, pessoal? Bom, ó, o motor trifásico, tá, pessoal? A gente viu lá quando a gente estava desenhando o motor, assim, ó, que a gente via aqui, ó, a carcaça, aqui dentro tinha o rotor, e a gente representava, lembra que a gente representava, ó? A gente tinha aqui um indutor que tinha entrada aqui e saía aqui. Esse indutor aqui, pessoal, pensando numa ideia aqui de tridimensionalidade, ele era uma bobina que dava a volta no motor e saía aqui, né? E a gente pegava e colocava isso daqui, a gente deslocava a 120 graus e colocava outra bobina. Deslocava 120 graus e colocava outra bobina, tá? Então, pessoal, o borne é a ligação da bobina, tá? É o cada polo dessa bobina. Então, essa bobina, um borne é a alimentação positiva, a outra
negativa da bobina, tá? Então, isso que é um borne. Então, para a gente fazer a ligação estrela-triângulo, os motores têm que ter pelo menos, eles têm que ser trifásicos, tá? Então, eles têm que ter esse deslocamento entre as bobinas de 120 graus e ter os 6 bornes livres, tá? Ou seja, eu posso mudar a ligação que eu quero fazer nele, tá bom? A curva do conjugado do motor deve ser suficiente para garantir a aceleração máxima da máquina com corrente reduzida, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Na ligação em estrela, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, ó. O que é o fechamento em estrela, tá? Então, olha só, pessoal. Esse daqui é o fechamento de estrela, tá? Então, pensa, ó. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Então, aqui a gente tem o nosso rotor aqui, ó, que vai rotacionar, tá? E aqui eu tenho a minha carcaça, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, os bornes, tá? Esse aqui são os bornes, ó, vou chamar aqui de A. Eu chamava de A e a linha, né? Rotacionava 120 graus. Colocava aqui o B. Colocava aqui B'. E o B. Rotacionava mais 120 graus. E colocava aqui o C. E aqui o C'. Todo mundo lembra desse desenho aqui? Onde aqui, ó, é um borne. É a entrada aqui, ó. Um de cada uma das bobinas, tá, pessoal? Uma ligação em estrela, como que a gente faz? A gente pega aqui, ó, o meu A', B', o C', eu pego a saída de cada bobino e curto-circuito elas, tá? Então a gente pega aqui e fecha um curto-circuito. A gente liga todos no mesmo ponto. Então a gente pega o B', o A' e o C' e curto-circuita elas, ó, curto-circuito. Eu pego os outros bornes, ó, A, B e C, que são as entradas, e ligo na minha rede trifásica, ó. Então eu vou ligar uma fase eu ligo no A, uma fase eu ligo no B aqui e uma fase eu ligo no C, tá? Quando eu faço isso, pessoal, a minha ligação lá dentro, ó, fica nesse fechamento aqui que ele chama de estrela, tá bom? Então, olha só, pessoal, a corrente, tá? Ela é defasada, né? Mas, ó, ela entra por aqui, e ora ela vai estar entrando por aqui e saindo por esses dois, aí ela vai diminuindo, aí ela começa a entrar por esse daqui e sair por esses dois, ela vai diminuindo, ela começa a entrar por esse daqui e sair por esses dois. Ora ela vai estar entrando e saindo por esse com intensidades diferentes, tá? Mas ela, porque cada uma das correntes das fases aqui vão estar sendo alimentadas, vão estar com 120 graus de defasagem, tá? Mas essa daqui é uma ligação que a gente chama de ligação estrela, tá? Olha só, pessoal, na ligação estrela, a corrente de partida fica reduzida, tá? Aproximadamente 1/3 da corrente de partida em delta. Ou seja, quando a gente liga em estrela, a minha corrente de partida cai 1/3 do que se a ligação fosse em delta ou triângulo, tá bom? Só que, em compensação, o conjugado de partida também fica reduzido a aproximadamente 1/3. Então, quando a gente liga o motor na forma estrela, a gente diminui a corrente dele para 1/3, mas em consequência a gente diminui a potência dele, tá? A gente diminui a força dele para 1/3, tá? Olha só, caso o motor não atinja 90% da sua velocidade nominal, o pico de corrente na comutação entre estrela e triângulo terá uma corrente elevada. Isso aqui já eu explico, tá? Então, olha só. A gente sabe, pessoal, que conforme a gente vai acionando o motor, ó, conforme ele vai rotacionando, o conjugado resistente dele vai... Deixa eu ver certinho aqui, ó. Então, olha só. Essa daqui, ó, tem uma comparação dos dois, tá bom? Olha só. A minha corrente... a minha corrente de partida em estrela
Olha o quão ela é menor do que a corrente de partida em triângulo. Então, no momento que eu dou a partida no motor, a gente liga ele em estrela. Só que o conjugado dele, ó, em estrela, consequentemente, é muito menor do que o conjugado em triângulo. E como que é a ligação em triângulo, pessoal? A ligação em triângulo, olha, eu vou ligar a saída de uma bobina na entrada da outra. Ó. Então, eu alimento a entrada das bobinas, eu ligo na rede, tá? Então, a gente liga, ó, na rede trifásica, uma fase em cada bobina, e a saída da bobina, eu ligo na entrada da próxima bobina. Então, aqui no ponto, pessoal, em vez de eu ter os três em um único aqui, ó, aqui eu vou ter, ó, por exemplo, 4 e 2, aqui eu vou ter 5 e 3, e aqui eu vou ter 6 e 1. A gente pega aqui naquele nosso esquema, ó, vamos desenhar ele aqui de novo, que a gente tem o rotor, ó. A gente pega aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o A. Então, a gente tem aqui, ó, o A, B', C, A', B, C'. O que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? A gente alimenta, tá? O A na minha rede trifásica e a saída do meu A, ó, eu vou ligar na minha entrada do próximo, ó, do B. Então, eu ligo em B e ligo B também na minha rede trifásica, tá? A saída do meu B aqui, ó, eu ligo em C e ligo a entrada do meu C também na rede trifásica e a saída do meu C eu ligo de novo aqui no meu A, tá? Essa aqui é uma ligação que a gente chama de delta, tá, pessoal? Essa ligação em delta, como a gente pode ver aqui no gráfico, olha só a corrente de partida dela, tá? É cerca de 6 vezes maior do que a... É cerca de... É de 6 a 10 vezes maior do que a partida em triângulo, em estrela, tá, pessoal? Só que em compensação o conjugado também é maior. Só que no momento da partida do motor, a gente quer diminuir, né? A gente quer diminuir o máximo possível. Então, olha aqui, pessoal. Então, no momento da partida, o nosso motor, ele está ligado na forma de estrela, tá bom? Então, ó, no momento da partida, ele está ligado na forma de estrela. E até quando que ele fica ligado na forma de estrela, tá, pessoal? Ele vai ficar ligado na forma de estrela até que o meu conjugado resistente se iguale ao meu conjugado do motor na partida estrela. A partir desse momento aqui, pessoal, ele começaria a cair. Nesse momento aqui, ó, a gente troca, tá? Então, a gente dá a partida no motor com estrela, espera um tempo e com o motor já em funcionamento, a gente muda a ligação dele. A ligação que estava em estrela, com o motor em funcionamento, eu mudo para triângulo, tá? A partir do momento que, ó, esse é o ponto de troca, ó. Nesse ponto de troca, ó, a corrente dá um salto, ó. Então a corrente ela dá um salto, mas olha só, ela pula. Aqui a corrente, ó, ela pula para 2, em vez de pular para 6. Então a gente liga o motor numa ligação menos potente, mas que dá uma corrente menor, tá? E quando o motor estiver perto do ponto de operação, a gente troca essa ligação. No que a gente troca essa ligação, a minha corrente ela vai sofrer um pico. Só que olha só, o pico dela é menor do que se a gente tivesse ligado ela desde o início da forma triângulo. Vocês conseguiram entender, pessoal? Como que funciona a partida estrela-triângulo? A ideia por trás dela? Entendi. Entenderam? Então, olha só. Eu só não entendi, LP, as ligações. Tá, ligação eu ainda vou... Essas aqui? Isso. Vamos lá, Eu ó. fiquei um pouco confuso aí, porque em cima tem as fases, né? Isso, Aí ó. Então sai vamos lá. Ó, essa vamos bobina pensar é aqui, ó. ligada numa fase?
Ó, vamos pensar aqui, ó, tá? Ó, essas bobinas aqui, ó, tá? Quando o motor não tá ligado na rede, então deixa eu pegar aqui, ó. Então, olha só, quando o motor não está ligado na rede, tá? Essas bobinas estão livres, ó. Então, a minha bobina 1 e minha bobina 4 não estão ligadas em nada. A minha 2 e minha 5 não está ligada em nada. A minha 3 e a minha 6 não está ligada em nada, tá? Então, olha só, a 1, que eu chamei aqui de A, ela é a entrada de uma bobina, tá? Então, ó, tem a bobina que está envolta na armadura do motor, tá? Ela entra em 1 e sai em 4, tá? Mas, ó, esse Borne, ele é livre. Ele não tá ligado em nada. Quem vai fazer essa ligação sou eu, tá? Ó, a 2 e a 5, tá? Vamos falar que a 2 é a minha B e a minha 5 é a minha B'. Então, a 2 aqui é a entrada da minha bobina. Essa bobina, ela tá representada aqui por uma molinha, tá? Mas sempre lembrando que ela é uma bobina que está espalhada ao longo de toda a carcaça do motor, tá? Toda a armadura do motor. E a gente tem aqui, ó, a bobina 3, essa terceira bobina, que eu vou chamar de bobina C, ó, que o 3 é a entrada dela, que a gente pode chamar de C, e o 6 é o C', tá? Então, olha só, esse motor não está ligado na rede. Então, esses 6 bornes aqui estão livres, tá? Se eu quiser fazer uma ligação na forma estrela, como que eu tenho que fazer essa ligação para essa ligação ficar no que a gente chama de estrela? Eu vou pegar as entradas das minhas bobinas, então eu vou pegar a minha 1, 2 e 3 e vou ligar diretamente na rede trifásica, tá? Então eu pego as entradas e ligo de maneira direta na rede trifásica. O que eu faço com as saídas do minha bobina? Eu curto-circuito elas, tá? Eu ligo as 3 saídas, um fio passando por elas. Tá? Então esses bornes estão livres, eu que pego e faço essa ligação. Deu para entender aqui mais ou menos a ligação estrela agora, Vinícius? Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, o triângulo, tá? Como que funciona a triângulo? Então, novamente, ó, essas bobinas estão livres, tá? Então, olha só, as bobinas de entrada, eu vou pegar e vou ligar as 3 na rede trifásica. E o que eu faço com a minha bobina de saída? Eu vou pegar a minha bobina de saída e vou ligar na entrada. Então, ela está ligada na rede trifásica e a saída de outra bobina. Então, ó, eu vou ligar a 4 na 2, a 5 na 3 e a 6 na 1. Então, essa ligação, ó, fica a ligação aqui que a gente chama de delta. Deu para entender? Deu sim. Então, olha só. Então, aqui, ó, de novo, ó. Então, no momento de partida, tá? No momento de partida, não. Em qualquer momento, tá? A corrente do estrela é menor do que a do delta, ó. Então, se a gente pegar aqui qualquer momento, a corrente do estrela, ela é menor do que a do delta, tá? Só que, em compensação, o conjugado também, né? Então, a gente tem uma corrente menor, porém, em contrapartida, a gente tem um conjugado menor. Só que, no momento de partida do motor, basta que esse conjugado consiga vencer a inércia, tá? Ele não precisa ser. Então, no momento de partida, a gente dá a partida nele em estrela. Por quê? A gente pega essa corrente de partida pequena. Só que conforme a rotação vai acontecendo, a gente sabe que a corrente vai diminuindo. O meu conjugado tem esse comportamento de pico e depois cai. E o conjugado resistente, tá, pessoal? Ele também vai subindo, tá? Chega um ponto aqui, pessoal, ó, que a partir desse ponto aqui, que é mais ou menos, tá? Todo motor, ele funciona aqui mais ou menos a 85%. Então, o ponto de troca do motor aqui,
O ponto de troca do estrela-triângulo, tá? Varia de motor para motor, a gente consegue encontrar no datasheet, mas ele é mais ou menos em 85% da velocidade síncrona dele. Nesse ponto aqui, ó, o conjugado resistente iguala ao conjugado da ligação estrela. Nesse momento aqui, pessoal, se a gente continuar com a ligação estrela, a gente não pode trabalhar com um motor a mais que 85, tá? Então, o que a gente faz? A gente troca, tá? Então, nesse momento aqui, com o motor ligado mesmo, a ligação que estava em estrela, essa ligação que estava em estrela, passa a ficar em triângulo, ou o que eles chamam de delta. Então, nesse momento, acontece o que com a corrente? Ó? Acontece isso daqui, ó. Ela dá um pico, ó. Ela passa a valer esse valor, tá? Mas ela cai novamente, ó, até o ponto de operação. Só que esse ponto de operação agora, ó, além dele funcionar com um torque maior, tá? Além dele funcionar com um torque maior, ele funciona aqui a mais ou menos 95% da velocidade síncrona dele. Velocidade síncrona é a velocidade se ele fosse síncrono, né, pessoal? Então, em vez de funcionar com 85, ele funciona a 95% da velocidade final e também funciona com um torque maior. Ó. Pouca coisa maior, mas funciona com um torque maior. Alguma dúvida, pessoal? Do que por que a gente, como que é realizado esse esquema? Não? Posso explicar o esquema de ligação, então? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Opa, pode sim. Então vamos lá. Ó. Então vamos pensar aqui, ó, pessoal, no esquema de ligação estrela-triângulo. Então olha aqui, pessoal. Aqui a gente tem, tá? O disjuntor de segurança. E a gente ligou aqui na rede trifásica, ó. Então a gente tem aqui a ligação, ó, pessoal, K1, K2 e K3. Então, olha só, pessoal, o meu K1, ele é a ligação, tá? O meu K1, ele é a ligação entre a de entrada aqui, ó. Então, o meu K1 seria a ligação que entraria aqui, ó. Tudo que vem do meu K1 vai chegar nas minhas bobinas de entrada, ó. Tá? O meu K3, pessoal, meu K3 e o meu K2, eles estão ligados às minhas bobinas, aos meus bornes de saída, né? Então, olha só, se eu aciono K1 e K3, ó, se eu acionar K1 e K3, eu venho aqui e fecho, ó, fecho K1 e K3, tá? Então, como que fica a minha ligação? Então, ó, nas minhas entradas, U1, V1, Y, W1, eles estão ligados direto na rede, ó. Então, ligado direto na rede, as minhas entradas estão nos dois, ó. 1, 2 e 3 está ligado direto em R, S e T, tá? Aqui, a mesma coisa. Então, as entradas nas duas ligações estão ligadas direto na rede. Então, o meu K1 não altera, tá? A minha saída aqui que vai alterar. Então, olha só, pessoal. Se eu fechar K1 e K3, esse circuito aqui vai estar aberto, não vai estar vindo corrente para cá. Então, a corrente vai estar circulando aqui, ó, K1 e K3. Se eu ligar K1 e K3, pessoal, o que eu estou fazendo com os meus terminais de saída? Eu estou aqui, ó, curto-circuitando eles. Todo mundo consegue observar isso? Então, se eu ligo o meu K1 e o meu K3, ó, as minhas entradas estão ligadas direto na rede, ó, as minhas saídas, ó, as saídas estão curto-circuitadas. Então, quando eu aciono K1 e K3, eu estou fazendo uma ligação que a gente chama de estrela, tá bom? Então, a gente vai partir o motor ligando K1 e K3. Pessoal, depois, tá? E se eu vim aqui agora e ligar... Bom, o meu K1 é alimentação, a gente já viu, tá? E em vez de eu ligar o meu K1 e o meu K3, eu ligar o meu K1 e o meu
K2. O que a gente vai estar fazendo? Olha só, pessoal, essa minha saída aqui, ó, vamos seguir o caminho que ela vai fazer? Então, essa minha saída aqui, ó, a saída de o 1, ó, eu estou ligando na entrada do próximo. Essa minha saída aqui, eu estou ligando na outra entrada, e essa minha saída eu também estou ligando na entrada. Pessoal, esse esquema de pegar uma saída e ligar em outra entrada, não é um fechamento triângulo? Então, se eu faço um fechamento triângulo, se eu ligar K1 e K2 ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui um fechamento triângulo. Então, como que funciona a partida estrela-triângulo, tá? A partida estrela-triângulo, ela é uma partida que a gente liga o motor, inicialmente em K1, K3. Quando chegar no ponto de operação, ele vai desligar o K3 e vai ligar o meu K2. Tá? Quando a gente fizer isso, a gente mudou a ligação que estava em estrela para uma ligação triângulo. Então, vamos analisar aqui, ó, o esquema de partida, ó. Então, quando a gente... Aqui a gente tem, ó, o relé de segurança, o disjuntor. Aqui a gente tem o botão que desliga. Ele é normalmente fechado, tá? Então, quando a gente liga o sistema, ó, a corrente está chegando até aqui, tá? A partir do momento que a gente aperta B1, a gente abre esse contato, ó. Então, a energia, olha só, ela vai chegar aqui no K1, tá? Vai chegar aqui no relé temporizado. Vamos ver mais onde ela chega. Ó, aqui tá aberto, ó. Ela vai parar aqui. Mas aqui tá fechado. Então, ela vai perseguir e vai chegar aqui no meu K3. Então, quando a gente aperta, pessoal, a gente energiza K1 e K3. Energizando K1 e K3, ó, eu fecho esses contatos aqui e eu ligo o meu motor na forma triângulo. Tá bom? Vamos pensar agora. Só que olha só, pessoal, eu acionei K1, K2 e tem um negocinho aqui que eles chamam que é um relé temporizado, tá? Pessoal, o que esse relé temporizado faz, tá? Ele, a partir do momento que ele é energizado, ele dispara um contador. Depois que esse contador atinge um valor que a gente programa, ele aciona. Então aqui, ó, nesse primeiro momento, está acionado K1 e K3. A partir do momento que disparou o tempo do relé temporizado, o que vai acontecer? Ele vai acionar. No momento que ele acionar, ó, ele vai abrir esse daqui. Ele abrindo esse daqui, pessoal, o que ele faz? Ele vai, ó, desenergizar tudo aqui para baixo, inclusive K3. Então ele vai vir aqui e vai abrir K3. Só que ao mesmo tempo que ele abre esse contato aqui, ele fecha esse daqui, né? Fechando esse contato, ó, ele permite que a energia chegue em K2. A partir do momento que ela chega em K2, ó, ele abriu K3, mas fechou K2. A partir do momento que ele fechou K2, essa ligação, então ele tinha uma ligação em estrela, ele desfaz a ligação em estrela e abre a ligação triângulo, tá? Então, a partida estrela-triângulo, ela é configurada dessa forma. Entenderam o esquema de energia? Entenderam o esquema aqui, pessoal? Entenderam ou não entenderam? Pessoal, tem alguém me ouvindo? Eu entendi, LP.